O jornal Estado de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro tentou trazer para o país algumas joias, bobagenzinha, avaliadas atualmente em 16,5 milhões de reais, 3 milhões de dólares, todas presentes da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Elas foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021 e estavam na mochila de um assessor de Bento Albuquerque, que era ministro de Minas e Energia na ocasião. Diante de toda a repercussão, auditores da Receita Federal e representantes do Ministério Público vão fazer uma reunião para tratar do caso. As imagens da apreensão na alfândega serão analisadas, bem como a documentação da sequência de tentativas de agentes do governo Bolsonaro para reaver as joias. Segundo o jornal Estado de São Paulo, foram 8. O ex-presidente Jair Bolsonaro atuou pessoalmente para tentar liberar as joias e o relógio de diamantes. Para isso, ele acionou 3 ministérios para forçar a liberação dos itens. Ao todo, foram, como eu disse, 8 tentativas. E hoje, a Receita Federal informou que vai investigar a entrada de um segundo pacote de joias trazido pelo governo Bolsonaro ao país, como presente também do regime saudita. Segundo o colunista Lauro Jardim, Jair Bolsonaro está assustado com a repercussão do caso das joias. No sábado, o ex-presidente deu uma rápida declaração sobre o assunto. Abro aspas. Iriam para o acervo e seriam entregues à primeira-dama. E o que diz a legislação? Ela poderia usar. Não poderia se desfazer daquilo. Só isso, mais nada. Agora estou sendo crucificado por um presente que não recebi. Fecho aspas. Por conta desse episódio das joias, as viagens de Michele Bolsonaro pelo PL foram adiadas. Dirigentes do partido acham que a ex-primeira-dama só deve começar sua turnê pelo Brasil a partir de junho, sendo que a expectativa era que já iniciasse agora, neste mês de março. Pois bem, meus queridos, é a história das joias, né? Um estojo com um colar, um par de brincos e um relógio cravejado de diamantes da marca Chopard, uma das joalherias mais festejadas do mundo, avaliado na época em 3 milhões de dólares, não foi declarado na entrada no Brasil. Foi colocado na bolsa do assessor de um ministro que estava na viagem, que quem nunca fez isso em Guarulhos? Tentou com um iPhone, com um MacBook, com, sabe, aquelas tranqueiras eletrônicas que a gente traz? Pois é, aconteceu o mesmo. Só que a gente quer deixar de pagar ali 500 dólares, né? Ali nós estamos falando de 3 milhões de dólares, não é pouca coisa. A legislação diz que só pode entrar sem declarar no Brasil itens de até 1.000 dólares. Então ultrapassou aí em 2.999.000 dólares. E houve, né, essa sequência de tentativas por ofício da presidência, o ministro daqui, o ministro de lá, para tentar reter, né, reaver essas joias que ficaram lá na Receita. E elas iam para leilão, mas como essas joias podem ser usadas num processo contra o ex-presidente, elas estão lá na Receita Federal e vão ser utilizadas para o debate do caso Alexandre Bissoli. Começo com você. Quantas joias Chopard você tem na sua casa? E quantas você não declarou trazendo de Miami? Pavinato, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos os colegas aqui da bancada de hoje, a nossa audiência que nos acompanha e faz ser tão divertida essa tarde para discutir assuntos como esse. Tá jóia essa tarde está jóia. Eu digo divertido porque, assim, eu gostaria de ter um monte de joias da Chopard, mas infelizmente não tenho nenhuma, viu, Pavinato? Mas eu fico aqui me perguntando, né? Eu falo que uma situação como essa, ela tem 2 caminhos prováveis. Ou seja, aquele que realmente veio um presente de um chefe de um outro estado, que isso é comum. A gente sabe que em algumas culturas é comum se presentear outras pessoas, e principalmente desses estados onde tem muito petróleo,
muito dinheiro, acabam se dando presentes de valores vultuosos, não necessariamente com qualquer intenção do ponto de vista de tomar proveito ou outro tipo de vantagem. E existe também algumas situações que a gente tem que estar alerta se isso não tem qualquer outra coisa escondida por trás, como, por exemplo, nesse caso, que recentemente tinha sido vendido, uma refinaria do Brasil para o governo da Arábia Saudita por 1,8 bilhão de dólares. Se uma coisa tem a ver com a outra, eu acho que é a investigação que vai mostrar. Se o presidente realmente tinha conhecimento do conteúdo de dentro dessa caixa, eu acho que isso também, no decorrer do processo, vai se verificar. Mas, a bem da verdade, o que eu trago aqui uma reflexão o TCU vive emitindo parecer a respeito de presentes que podem ou não ser recebidos. Recentemente, nós tivemos uma comitiva que recebeu relógios e teve uma polêmica muito semelhante. Nós temos o Conselho de Ética da Presidência que não define isso claramente também. E aí eu diria, se a gente pegar os últimos presidentes da República, pode pegar lá de Collor, FHC para cá, desde a redemocratização, quantos presentes já não foram dados dessa natureza que foram ficando para as pessoas físicas desses presidentes? E agora resolve-se criar uma regra. E aí eu vou ser advogado, vou ser legalista. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então eu tenho uma regra clara, definindo exatamente o que não é benefício pessoal, quais os limites disso, até que momento pode se aceitar ou não, ou eu não posso criar uma interpretação de algo quando eu quero perseguir alguém. Porque o Bolsonaro a gente já tem a carta na manga para caçá-lo, que é o decreto dos atos democráticos apócrifos que foi achado na casa do Anderson Mendonça, e a Michelle é sucessora. Como é que a gente pega a mulher também? Não dá para fazer disso uma espécie de criação de inelegibilidade para possíveis concorrentes futuros, porque aí a gente vai estar caindo no estádio de exceção, criando regra sem ter sido definida anteriormente. Então, faço um alerta, não estou minimizando, não estou dizendo que isso não tenha que ser investigado. Existem coisas por trás que levam a um indício de possibilidade de investigação, que foi essa transação dessa refinaria. Leva o fato de ter sido trazido pelo ministro de Minas e Energia, que foi justamente quem conduziu e negociou a venda dessa refinaria pela pasta que ocupava. Acho que isso tudo tem que ser analisado. E tem que ser analisado se o presidente e a primeira-dama tinham ciência de tudo isso e se realmente fizeram isso para tomar algum tipo de vantagem, que me parece que alguém que tem um presente desse vulto não teria mandado para o Brasil, Se o presidente estava mudando para os Estados Unidos, manda entregar lá, vem investindo no corpo e não precisa passar em caixa nenhuma, até porque quebraram até o cavalo que estava de enfeite ali em cima. E aí, a Deise, que é uma grande estudiosa dos 4 anos do governo Bolsonaro, a gente viu muita acusação ao longo desse governo das famosas rachadinhas. Eu lembro que quando eu costumava comentar essas coisas no caderno do Estado de São Paulo, eu sempre falava que moralmente tudo é condenável. Exato. Mas se a gente for comparar valores, a gente podia chamar um fato como esse, como a rachadinha, de petequeiros. Petequeiro é um termo que ficou conhecido durante as investigações dos governos petistas para falar aqueles que se locupletavam de valores pequenos. Isso aqui é um valor pequeno, para um ocupante da cadeira de presidente, 16,5. É o valor, por exemplo, da reforminha não licitada do Palácio do Alvorada. Então, isso é petecagem. Não que isso deixe de ser sério, é sério. Mas também uma reforma sem licitação nesse valor é tão sério quanto. Como é que você vê esse episódio, Deise? Eu faço uma referência, eu sei que nem é a pauta aqui do que a gente está discutindo, mas acho que tem uma questão da moralidade. Em primeiro lugar, acho que o Bissoli tocou num ponto fundamental, que é deixar a regra clara. Mas vamos para a questão da moralidade. Eu estava ouvindo esses dias uma entrevista do presidente também falando sobre a questão do ministro Juscelino, e eu sempre presto atenção em como a gente consegue desvirtuar a moralidade em benefício próprio. E aí vamos falar desses dois casos, assim. Eu acho que existe no Brasil, isso é uma análise histórica, uma concepção muito errada do que é público e privado. E isso, olha que coisa louca, assim, mas é uma coisa muito de brasileiro, historicamente. Isso começou no século XIV, imagina. Quando os estados começaram a crescer em termos de território e população no Brasil, as oligarquias começaram a tomar conta desses estados, dos estados-nação, como se chamavam. E como que eles tomavam conta? Através das suas propriedades, das rendas de terras e da propriedade do estado.
Então, as oligarquias tinham controle sobre as suas terras e sobre as propriedades do Estado. E a partir daí se começou uma confusão entre o que é público e o que é privado, que a gente na ciência política chama de estamento político. Estamento político não é uma classe política, é um pensamento social de uma sociedade que tem como regra não distinguir o que é público do que é privado. Então, nesses dois casos, tanto do Juscelino quanto do Bolsonaro, quando ele faz essas 8 tentativas de reaver essas joias e coloca o Estado a favor de um objetivo pessoal, eu vejo muito essa confusão que existe aqui no Brasil entre o que é público, o que é privado, e outras vezes a gente já falou aqui no Linha de Frente justamente sobre o que é moral e o que não é moral. O Bissoli tocou no ponto, a gente tem que deixar a regra clara, mas também precisa se debater o que a gente está entendendo como moralidade no Brasil. Eu acho que tem uma confusão muito louca no meio disso tudo, para os dois, para todos os presidentes, mas principalmente para esses dois. E esse caso que é mais complicado, né, Dani? Porque há a confusão do que é público e do que é privado. E no caso dessas joias, a gente não sabe claramente se ela é pública ou privada. Pois é. Se ela era um presente privada, se existe uma regra clara de que todo tipo de presente tem que ir para a presidência e ficar lá, como as joias, a maioria das joias da coroa britânica, né? A gente não tem essa clareza. Se a gente já tem esse problema do público e privado, como é que você vê esse episódio da joia? Que a gente não sabe se é pública ou se é privada. Bom, o padrão que normalmente se adota, Pavinato, aliás, antes disso tudo, uma boa tarde a você, Pavinato. Boa tarde, boa tarde. A mesa, a audiência aqui da Jovem Pan. Bom, o padrão normalmente adotado pelos chefes de Estado, não é? Ou todos aqueles que estão representando de alguma forma o poder público, a população, é considerar como algo público. Quem já teve a oportunidade de ir na Câmara dos Deputados poderão verificar vários presentes que vários presidentes já receberam ao longo, não é, do período em que eles estiveram aqui na presidência do Brasil. Então, este na verdade, um padrão a ser seguido. Aliás, eu vou até contar aqui um episódio que eu mesma presenciei. Eu faço parte do conselho de um instituto e, na época, eu ajudei... Me deram um anel da Chopin. Não foi isso. Na verdade, eu acabei articulando uma reunião com uma vereadora aqui de São Paulo, vou até falar que é a Janaína Lima, e o presidente deste instituto deu para ela um prato todo de ouro, lindo, maravilhoso. Eu não tenho nem ideia o quanto pode custar aquilo. O que ela fez na hora? Né? Ela pegou, ela agradeceu, ela tirou foto, mostrou para todos e falou: meu querido, muito obrigada, e vai ficar aqui na Câmara de Vereadores para que todos possam verificar e ver essa beleza que você nos trouxe até aqui. Por que ela fez isso? Bom, em primeiro lugar, porque não é um presente que se dê para uma autoridade pública. Não é? Existe, eu concordo muito aqui com o que a Deise colocou, não é? E eu trago para a questão do bom senso também. Não é? Quando uma autoridade recebe esse tipo de presente, não é? A minha interpretação é de que não deve ser particular. Não é? E deve-se fazer, claro, uma distinção clara na lei para que esse tipo de situação não ocorra, porque a gente também não pode ficar à mercê do senso crítico de cada um, né? Senão a gente vai ficar patinando para sempre e não vai chegar a lugar algum. Por exemplo, tem presentes que ficam, presentes que não ficam. Eu não sei, eu nunca voei de jatos particulares de Citation ao Bissoli já. Bissoli, quando é que custa um voo num jato? Vamos pegar aí um King Air, tá? Que é um top de linha, tá? Com autonomia direta para sair daqui do Brasil e até o Oriente Médio. Oriente Médio, eu vou chutar um valor. Eu conheço voos domésticos, eu sei alguns valores por já ter visto. Mas eu diria, bom, se um São Paulo-Brasília ida e volta com piloto à disposição, não precisa de piloto reserva, isso vai precisar, algo em torno de 150, 200 mil reais. Bom, então eu vou pegar, para ficar tipo uma semana no Egito, na COP27, né, você aceitar uma caroninha, né, isso não é um presente milionário? Isso é um grande presente, que a gente chama que é uma doação estimada. Né? E aí, doutor Diego, eu lhe pergunto, alguém tem moral para acusar alguém em Brasília? Pavinato, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Boa tarde aos meus colegas de mesa, toda a audiência aqui da Jovem Pan. E, Pavinato, eu concordo, é um verdadeiro absurdo, né? Magistrados que vão julgar casos de empresas, casos bilionários, cifras bilionárias, recebendo esse tipo de doação. Nós vamos entrar nessa pauta já, tá? Nós vamos entrar nessa pauta já, mas pega a joia da Michele primeiro. Vamos lá. Tá? Nós vamos entrar. Eu só falei do aviãozinho agora para lembrar do aviãozinho que levou o presidente na COP27. Tá? Ah, sim, perfeito. Mas nós vamos entrar e você vai começar com esse tema logo na sequência. Legal. Mas eu vou te pedir só para essa questão da joia da Michele. Ah, sim, não, perfeito. Você citou James Bond no começo. Eu acho que eu tô bom de mania. Eu acho que eu tô mais para Diamante de Sangue de Leonardo DiCaprio, porque aparentemente é isso que querem os integrantes do atual governo. Nós não temos nada de concreto ainda a respeito desse caso, como bem colocou o Bissoli. Existe, inclusive, aí, sob o aspecto normativo, uma cortina de fumaça muito grande. Então, não se sabe ao certo se isso ainda, se existe um ilícito praticado. O que nós temos que aplaudir no momento foi a boa prática da Receita Federal, que lá os funcionários trataram funcionários do alto escalão do governo federal como a pessoa que chega ali com mais de um iPhone ou com um excesso de bagagem. Isso até agora não foi pontuado em lugar nenhum. E é sempre bom lembrar o passado também. Disseram que eu tinha privatizado a Receita, né? Imagina. E como eu disse, sempre bom lembrar que há alguns anos atrás a Polícia Federal encontrou dentro de uma sala no Banco do Brasil uma série de presentes ganhados pelo então presidente Lula na sua época da presidência. São mais de 186 itens que foram encontrados e esse cofre estava em nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia. No Banco do Brasil, né? No Banco do Brasil. Exato, aqui em São Paulo, é verdade, bem lembrado. Inclusive aquele Cristo que o Lula fez um vídeo dizendo que, olha, você vai voltar junto comigo agora à presidência, era um dos itens que estavam lá armazenados. Então, como eu disse, é um diamante de sangue, porque é isso que parece que o atual governo quer fazer um banho de sangue, tendo aí como vítima o ex-presidente, ao invés de olharem para frente e, de fato, apresentarem medidas propositivas para o nosso Brasil. E, Diego, só trazendo uma observação, algumas obras de arte avaliadas no mercado podem valer até mais que um colar. Mais do que o colar. É que o colar, ele tem um preço mais fácil de mensurar porque é um presente novo, você acha numa loja... Se for um aleijadinho... Se for um aleijadinho, valor custa mais. Existem obras que são definidas com valor incalculável pela raridade, pela exclusividade. E a gente sabe que ao longo da história alguns presidentes levaram obras. Olha, alguém da produção dá uma pesquisada. Qual a avaliação do Cristo do Lula que o doutor Diego lembrou aqui, tá? Quando vocês descobrirem aí, vocês me dão um retornozinho. Mas